Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Léo, professor de Educação Física, e vamos dar continuidade às atividades do Faça em Casa. Nessa semana 6, na disciplina de Educação Física, nós vamos falar um pouquinho sobre a história da Educação Física na Grécia. Todo início de ano letivo, eu trabalho com as turmas um pouquinho da história da Educação Física, e hoje nós vamos falar como que era na Grécia Antiga. A evolução da educação física acontece gradativamente à evolução cultural dos povos. Então, a educação física ela já ocorria desde a pré-história, desde a época do homem das cavernas. Né? Nessa época, eles usavam a educação física como forma de sobrevivência. Como tinham vários predadores naquela época, eles usavam a educação física com os movimentos naturais que a gente faz hoje em dia, como o ato de correr, o ato de nadar, o ato de saltar, até mesmo o ato de gladiar com um predador ou então até mesmo com outro homem, né? Uma forma de conquista de território. Depois, com o passar do tempo, a educação física ela foi evoluindo, ela foi ganhando novas diretrizes. No caso, aqui na Grécia, a educação física visava o aspecto somático, a harmonia de formas, musculatura saliente, sem exagero, de onde surgiram os atletas de porte esbelto. Então, a educação física na Grécia, ela foi o quê? Ela foi vista como uma atividade para a saúde do ser humano, a saúde do corpo humano, né? Uma melhora da aparência física. Eles valorizavam muito essa questão do corpo, tanto do homem quanto da mulher. Sem exageros, é claro, mas uma valorização do corpo humano. Então, graças a Deus, teve essa mudança, né? Até hoje, a gente tem casos disso, a gente valoriza bastante a nossa forma física, a gente quer sempre estar bem, em quesitos de saúde, de bem-estar. Então, olha para vocês verem, antigamente era visto dessa maneira e continua isso até hoje. É, Com isso, eles trabalhavam alguns jogos, né, algumas atividades como corrida, saltos, lutas corporais. Hoje em dia nós também utilizamos isso, só que na época era de uma forma mais de lazer, né, voltado totalmente para a saúde. Não tinha atos de regras igual nós temos hoje nos Jogos Olímpicos, em Copas do Mundo, de alguns esportes. Não tinha tanta regra, não. Era mais uma valorização do corpo mesmo. É claro que tinha aquela questão de competição, mas em prol de incentivo à população, ao povo da Grécia, de estar sempre de bem com a vida, né? Sempre com uma saúde em dia. Depois disso, com o passar dos tempos, eles olharam e analisaram. Eles viram, olha, a gente está fazendo vários esportes, por que a gente não faz uma competição com eles? A gente coloca, né, uma cidade para disputar com a outra. Então, nessa época que surgiram os Jogos Olímpicos. A primeira vez que se falou de Jogos Olímpicos foi na Grécia Antiga, né? Uma atividade cultural na época que, igual falei para vocês, não tinha tantas regras, mas já havia a competição entre as cidades da Grécia em si. É, Deixa eu ver o que eu posso falar um pouquinho mais. Os jogos que eram realizados nos Jogos Olímpicos eram corridas, saltos em distâncias, lutas corporais, e também tinham apresentações de música e apresentações de dança. Né? No intervalo dos jogos, no intervalo das competições, nós tínhamos várias apresentações. Isso era muito valioso naquela época, até mesmo mais importante do que as atividades físicas presentes naquele ambiente em si. E uma das coisas que eles valorizavam também era os deuses, né? Naquela época tudo era em questão de deuses. Tinha o deus do amor, o deus da colheita, o deus dos deuses, que no caso é Zeus, está até falando nesse último parágrafo. Né? Os Jogos Olímpicos eram realizados em honra a Zeus, o mais importante deus grego. Então, naquela época, era bastante valorizado essa questão. Eu vou colocar aqui para vocês, nós temos aí a nossa atividade que foi passada. Eu coloquei para vocês um texto falando um pouquinho sobre a história da educação física na Grécia, né? Vocês vão ler esse texto com calma, com cuidado. Lá está falando direitinho quais os esportes eram realizados naquela época, falando um pouquinho de quanto em quanto tempo era realizado,
né, a data que começou os Jogos Olímpicos, que começaram esses jogos, e logo depois eu fiz para vocês 3 questões para vocês responderem no diário de bordo de vocês. Questões fáceis, tá? É só ler com calma, todas as respostas estão no texto, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar à disposição na terça-feira para tirar essa dúvida com vocês aí. Quem quiser até mesmo falar um pouquinho mais, se quiser pesquisar mais sobre o tema, a gente pode trocar uma ideia, ver como que tá e a gente vai conversando, tá bom? No mais, boa atividade para vocês, espero que vocês tenham gostado e vá preparando para a próxima semana. Próxima semana teremos uma atividade prática aí, tá bom? No mais, boa semana, boa atividade para vocês.